Meu pai ficou bem assustado. Aconteceu uma coisa terrível. Meus amigos, Andressa Urach resolveu abrir o jogo sobre a decepção do seu pai. Ele que recentemente foi hospitalizado após gravar um conteúdo. Nós abordamos sobre isso aqui, sobre a polêmica que se gerou em torno disso. E agora Andressa resolveu revelar os bastidores da frustração do seu pai. Inclusive revelou que gravou o conteúdo dele. E ele que usou a Bíblia para justificar suas práticas e esses conteúdos. Eu até abordei sobre isso aqui, algo extremamente absurdo. Nada mais justo também que ele experimente dos desasos desse universo, conforme iremos abordar neste vídeo. Me ajuda com o seu like, que é muito importante para esse canal. Não esquece de dar um cliquezinho no like. E se você não se inscreveu ainda, vem para essa família abençoada. Eu quero você fazendo parte da nossa comunidade. Vem para cá, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos vídeos que postamos todos os dias. E no final deste vídeo, eu vou provar para você, eu não vou mostrar, eu vou provar para você que existe uma ferramenta que está fazendo a diferença para muitas pessoas em meio a esse contexto de crise. Pessoas que, apesar da crise, estão tendo abundância. E é o que eu desejo para você. Já pensou se sempre, com frequência, um dinheiro a mais caísse na sua conta e na hora de somar isso no fim do mês, sobejasse para você? Eu vou te mostrar uma ferramenta muito especial que está fazendo a diferença para muitas pessoas e eu quero que faça para você também e, lógico, de forma honesta e segura, como tem que ser sempre. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. E o senhor Carlos Urach, o pai da Andressa Urach, o mesmo que repreendeu acerbamente a conduta da Andressa por ela ter se lançado nesse universo dos conteúdos e que inclusive chegou a pedir exame de DNA, entendendo que a conduta da Andressa não tinha nenhuma consonância com a sua. Perdeu o seu filho, ela não passe numa vulgar, aonde eu peço o DNA desde agora, que eu não acredito que eu venho colocar uma filha no mundo para envergonhar a família. Mas é por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repare que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro que você tem, é a relação que você estabelece com esse dinheiro. Se o dinheiro fica acima dos seus valores, se você é capaz de romper com seus princípios para se obter dinheiro, aí pode ter certeza que você está desenvolvendo uma relação com o seu dinheiro disfuncional e que aborrece a Deus e que faz jus ao versículo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque aí, depois de um tempo, quando o seu Carlos viu o quanto de dinheiro que a Andressa começou a ganhar em um curto período de tempo, decidiu também se lançar nesse mesmo universo. E o pior, começou a querer usar a Bíblia e a fé para justificar essas práticas de forma assim totalmente insana e absurda. Como está escrito na Bíblia, não é feio cuidar do seu jardim, saborear o seu jardim. Saborear é um cuida do outro. Aquele sabor da pele, do amor que um passa para o outro. E o nível da argumentação do cara é daí para pior. Você não consegue nem refutar com exatidão o raciocínio dele, porque ele não consegue construir com assertividade o seu próprio raciocínio. Mas para você ver como o dinheiro perverte o coração do homem. Até pouco tempo, o cara estava reprovando acerbamente esse tipo de prática. Até pouco tempo, ele descobre que isso gera dinheiro e aí altera, deturpa os seus valores. E para piorar, quer usar a Bíblia para justificar isso. Um cara de 65 anos, que a gente sabe que 65 anos, o termo dos seus dias se aproxima. E não é eu desejando mal, não. Isso é a lei da vida para todos nós. Numa idade dessa, que o cara deveria ter reverência, temor pela palavra de Deus, ele vai usar a Bíblia para justificar essas práticas. E isso é lamentável. E o que aconteceu no fim das contas foi que, de fato, o pai da Andressa passou mal, precisou ser hospitalizado e ele mesmo fala que foi uma experiência horrível. Eu estava em São Paulo semana, fui para tirar uma semana em São Paulo gravando. Estava hospedado num hotel no centro. Aconteceu uma coisa terrível. Passei mal, fiquei 4 dias sem comer.
Nesse meio tempo, voltei rapidamente para o sul, para fazer uns exames, aqui no sul. Não sei. Foi uma tentativa contra a minha pessoa. Eu fui por a causa de ter alguma coisa nessa comida, onde eu quase morri. O grande problema é que começaram a vincular essa situação do Uraque com os conteúdos que ele gravou com um ator desse segmento. Aí ó, Andressa Urach influenciou o pai a entrar pros conteúdos e agora eu tô gravando com o pai, Carlos Urach. E começou a repercutir em diversos portais, conforme até abordamos sobre isso aqui, a notícia de que o Carlos Urach passou mal por conta do conteúdo que ele gravou com o ator. E para piorar ainda mais a situação, quem agora endossou isso foi a página da Choquei, que tem mais de 20 milhões de seguidores só no Instagram. E aí eles colocaram a fala, a postagem do ator afirmando que o Carlos Urach passou mal por conta do conteúdo que gravou com ele. Pronunciamento oficial. Gostaria de esclarecer que não tive nenhuma culpa nos últimos acontecimentos envolvendo o pai de Andressa Urach. Carlos Urach é um homem adulto, de 65 anos, responsável por suas próprias escolhas. Tivemos apenas uma relação profissional e entendo que às vezes possam ocorrer complicações após as gravações. Quero reforçar que estou prestando toda a assistência necessária ao Carlos. Ele está sendo atendido pelos melhores médicos. Obrigado. E isso acabou se tornando uma situação muito constrangedora para o Carlos Urach. Tanto é que ele se revoltou com o ator que fez esse comentário e decidiu vir a público e se defender. O Rafa falou da minha pessoa, se aproveitando, falar coisas que não foi gravado. Falando e teve que falar tudo a realidade dos fatos, que é onde ele falou mal de mim. Veja que a nossa família, a família minha, não é de inventar e se aproveitar para pegar fama nas costas de outros famosos. Então o Rafa inventou que tinha tido contato comigo e é onde ele vem pro vídeo agora falar a verdade, que a gente não teve um tipo de contato, não. E no fim das contas, isso acabou afetando muito o Carlos Urach. E quem fala isso é a própria Andressa Urach a respeito dos bastidores, da frustração do pai. Ele ficou até assustado com essas notícias que se proliferaram em diversos portais. Olha só o que a Andressa falou a respeito disso. Tá? Uhum. O meu pai... Ele gravou com seu pai, né? Que eles postou. gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se meu pai tivesse dado pra ele, não mas foi, é não? mentira. Meu pai não deu pra ele, meu pai tá doido, ele quer esganar Sério? ele. Sim, porque meu Então, pai, contrato meu antes, pai tá? é um Vocês não senhor. combinam? Então, existe sim um combinado, só que o Rafael, ele fez a mídia do jeito que ele queria, né? Entendi. Então, ele exagerou, até porque assim, meu pai é um senhor, é uma pessoa humilde, sabe, do interior. Então, o Rafael meio que deu uma enganada nele ali pra fazer o vídeo, tipo, como se fosse um videozinho normal, Sim. sentadinho ali, deu a entender algo sugestivo então não teve e sexo não no avisou vídeo? meu pai. Não houve relação sexual entre eles. entendi. Não existiu. Ele não pegou meu pai como ele fala que Entendi. pegou, entende? Então, o tadinho do meu pai, só que eu disse assim, cada um com seus problemas, não vou me meter. Foi um dos primeiros do seu pai, deve ter ficado até assustado, Meu assim, pai né? ficou bem assustado, assim, porque foi um pouco de maldade, né, falar, porque ele é um homem, né, do interior, Sim. que é pegador, gosta de pegar mulheres. Então eu fiquei com pena do meu pai. Eu só não quis me meter em confusão, porque eu acho assim, se ele decidiu entrar pra esse meio, né, ele que resolva os seus né? problemas. Mas deixando claro, ele não deu o brioco pro Entendi. pro E você que incentivou Rafa, não. seu pai a entrar nisso tudo? Não, a ideia foi dele, na verdade. Porque assim, quando eu entrei pro conteúdo adulto, puto. ele ficou muito bravo. Ele me julgou, ele falou coisas horríveis, ele falou que eu não era filha dele, que ele ia fazer teste de DNA. Então, assim, acabou comigo, né? Como se eu fosse a escória da sociedade. E é muito fácil as pessoas julgar, né? E jogar pedras. Aí o mundo dá voltas. É isso que eu digo, cuidado, não cospe pra cima, que cai na sua testa. Sim. E acabou acontecendo que ele viu que eu tive ganhos absurdos e ele teve a ideia, ele é mulherengo, né? Ele adora mulher. Então, ele pensou, solteiro? bom, solteiro. E o velho se acha o gostosão, né? O novo Kid de Bengala. Aí ele pensou, vou ganhar dinheiro com isso também. Sim. E aí eu incentivei, o perdoei, né? Eu perdoei ele e ajudei ele. Gravei alguns conteúdos pra ele, o que deu uma mídia Deu umas muito ideias, grande. tal, né? Aí todo mundo achou que eu gravei com ele. Na verdade, eu não gravei com ele, eu gravei ele. Entendi. Né? Gravei Tipo no mesmo. videomaker, assim, né? Tipo que nem o Arthur era comigo. Hoje o Arthur não trabalha mais Mas por comigo. que não trabalha mais com você? Pessoal, entra aqui o que eu falei no último vídeo sobre a japinha do CV.
Não vale a pena você ganhar dinheiro precocemente, você ter influência em cima de comportamentos reprováveis. É muito melhor você ter escassez, mas com paz, com honra, com tranquilidade, ter um sono tranquilo, do que você ter influência de forma indevida, ter dinheiro de forma indevida, porque sempre a conta chega e muitos têm suas vidas encurtadas. É lógico que quando nós falamos de conteúdo adulto, não estamos falando de um comportamento criminoso, como é no caso da Japinha. Mas também estamos falando aqui de condutas que a Bíblia reprova. Quando o Carlos Urach ele quer usar a Bíblia para falar sobre intimidade, sobre a importância da intimidade, isso até faria sentido se for a intimidade vivida dentro do casamento. Porque a Bíblia apoia isso. O próprio Deus fala, crescei e multiplicai. E multiplicar, a forma de se multiplicar é você tendo a sua vida sexual ativa com seu parceiro, com a sua esposa. Então, dentro do relacionamento, do casamento, a intimidade é uma bênção. Mas quando você tenta comercializar isso para ganhar dinheiro, aí sim você está infringindo aquilo que a Bíblia ensina. E sempre, quando o ser humano destoa os mandamentos da Bíblia, ele sempre se dá mal, de alguma forma ou de outra. Tem caminhos que são mais escusos, mais profundos, que a vida dele é encurtada, como nesses casos dessas pessoas que derramam sangue, como a Bíblia ensina muito bem. Mas pessoas que se lançam na devassidão, sempre as consequências vêm. E você pode observar que são pessoas que geralmente estão insatisfeitas com suas vidas. E muitas delas que sofrem com a desonra. E agora o próprio senhor Urach sentiu isso na pele. Isso foi um constrangimento para ele. Um senhor de 65 anos de idade. E as pessoas repercutiram em diversos portais. O cara foi gravar com outro ator e passou mal. Gente, isso é vergonhoso. E o cara mancha o nome dele, suja o nome dele para ganhar dinheiro. A gente vê pela fisionomia do cara que o cara não está feliz. Porque eu volto a dizer o que eu sempre falo aqui no canal. Você se distanciar dos caminhos do Senhor e se lançar em uma prática pecaminosa, isso nunca te trará felicidade. A Andressa, ela ganhou muito dinheiro, mas ela própria falou que depois disso, ela já cheia de dinheiro, e ela pensou ou até tentou tirar sua própria vida. Porque esses caminhos não produzem paz ao coração. É só um engano, é só uma questão de marketing que esses caras ostentam para dizer, poxa, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou desfrutando da sensualidade e dessas práticas, simplesmente para querer levar as pessoas a partilharem disso, a assistirem isso, a engajarem isso, mas na verdade há um submundo por trás que não é mostrado, de pessoas vazias, tristes, infelizes. Por isso, se distancie desses caminhos. Se aproxime dos valores da palavra de Deus. Olhe para ela, porque ela sim tem o de melhor para a sua vida. Se você obedecer, ninguém que obedece à Bíblia, como ela ensina, se sente frustrado. Ninguém. E se tem pessoas dentro do nosso segmento, pessoas evangélicas, cristãs, que estão envergonhadas, desonradas, frustradas, levando uma vida de frustração, é porque não têm obedecido à palavra como se deve obedecer. Porque a questão não é você ser evangélico ou ser cristão. A questão é, você obedece à palavra de Deus, você obedece à Bíblia Sagrada. Esse é o seu dever diante do Senhor. E quando você obedece, mesmo que você passe por lutas, por tribulações, por angústias, mas Deus sempre trará um lugar de escape na sua vida. Sempre terá um lugar de escape reservado para você. Você nunca vai terminar frustrado. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Deus abençoe você e a sua família imensamente mais. E eu vou deixar você com aquela ferramenta, aquela oportunidade que eu espero que seja importante para você. Eu quero só alguns segundos do seu tempo para te provar. Não é para te falar, é para te provar que você pode ganhar dinheiro de verdade através da internet, sem ter escritório, sem ter que gravar vídeo, se expor, nada. A estrutura que você vai precisar ter é um celular com conexão na internet e reservar 20, 30 minutos do seu dia para aplicar um método e as ferramentas que te levarão a transformar a internet de entretenimento para uma forma rentável de ganhar dinheiro e prosperar.
Sabia que tem plataformas como a Shopee que estão literalmente enriquecendo muitas pessoas a partir da divulgação de produtos disponíveis na plataforma e que vendem bastante, e isso sem precisar comprar nada, sem precisar ter loja. Volto a dizer, a única estrutura necessária é ter um celular com conexão na internet. Agora, o que você precisa é ter disposição para conhecer o método e as ferramentas que irá utilizar a partir do seu celular. E eu quero permitir que você conheça e tenha acesso a estratégias e ferramentas que poderão te levar a ter resultados similares aos que você está vendo na tela e até resultados maiores. Mas lembre-se de uma coisa, dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, você se qualifica para essa oportunidade. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também um QR Code. Aproveita e você pode entrar sem compromisso e tirar todas as suas dúvidas com a equipe. E se você julgar que a oportunidade vale a pena, aproveita. Aproveita porque esse é o teu momento.